Depois do dilúvio, o mundo recomeçou. A terra ainda carregava as marcas das águas, mas a humanidade recebeu uma nova chance. Deus havia feito uma aliança com Noé e seus descendentes. A vida florescia novamente. As famílias se multiplicavam, os campos eram ocupados e as cidades começavam a surgir. Naquele tempo, toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. A comunicação era plena. Não havia barreiras. As pessoas se entendiam perfeitamente. Era um mundo unido pela voz. Mas essa unidade, que deveria servir para glorificar o Criador, logo começou a ser usada para exaltar a criatura. À medida que os povos se multiplicavam, eles migraram para uma vasta planície, na terra de Sinear. O lugar era fértil, estratégico e ideal para estabelecer morada. Ali, decidiram permanecer, mas havia um problema invisível crescendo nos corações. O desejo de independência, o medo de se espalhar. A vontade de ser lembrado. Deus havia ordenado que a humanidade se espalhasse pela terra, que a enchesse, que a governasse. Mas o homem decidiu parar. E quando o homem para de obedecer, começa a construir seus próprios planos. Em Sinear, as pessoas disseram umas às outras: façamos tijolos e queimemo-los bem. Eles não usaram pedra, usaram tijolos moldados pelas próprias mãos. Usaram betume como argamassa, tudo era fruto do esforço humano. Então veio a proposta que mudaria o curso da história. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo alcance os céus. Façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Não era apenas uma construção, era uma declaração. Eles queriam segurança sem Deus, unidade sem obediência, glória sem submissão. A torre não era para alcançar o céu fisicamente, mas simbolicamente. Era o desejo de tocar o divino com orgulho humano. A Torre de Babel representava mais do que a arquitetura. Representava o coração humano tentando se autoafirmar. Façamos para nós nosso nome. Não havia menção a Deus, não havia gratidão, não havia dependência. Era o eco do Éden. O desejo de ser como Deus, mas sem Deus. A humanidade estava repetindo o mesmo erro, apenas em escala maior. Então a Escritura diz algo profundo e irônico. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A torre que deveria alcançar os céus era tão pequena, diante da grandeza divina, que Deus precisou descer para vê-la. Deus não estava ameaçado. Ele estava atento. Ele viu que o povo era um só e tinha uma só língua. Viu que, unidos em orgulho, nada os impediria de seguir por um caminho de autodestruição. A unidade sem Deus se torna perigosa. Então Deus decidiu intervir. Ele não destruiu a torre com fogo. Não enviou um novo dilúvio. Ele fez algo muito mais preciso. Deus confundiu as línguas. De repente, palavras conhecidas perderam o sentido. Sons familiares se tornaram estranhos. A comunicação se quebrou. O pedreiro não entendia o arquiteto. O líder não era compreendido pelo povo. A ordem virou confusão. O que antes unia, agora separava. Sem conseguir se entender, o projeto parou. A construção foi abandonada. A cidade ficou inacabada. As pessoas começaram a se espalhar. Grupos se separaram por idiomas, culturas e regiões. Cada um seguiu seu caminho. Aquilo que eles temiam menos, a dispersão, menos aconteceu, exatamente por causa da desobediência. A cidade passou a se chamar Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. À primeira vista, a confusão das línguas parece apenas juízo, mas havia misericórdia ali. Deus interrompeu um projeto que levaria a humanidade a um orgulho coletivo sem limites. Ele freou uma civilização que caminhava para se tornar autossuficiente, esquecendo completamente o Criador. Ao dispersar os povos, Deus preservou a humanidade. A diversidade de línguas e culturas não é um erro, é resultado de uma intervenção divina. Enquanto Babel tentava subir até Deus, Deus já tinha um plano para descer até o homem. Pouco depois dessa história, Deus chamaria um homem chamado Abraão, não para construir uma torre, mas para caminhar pela fé. Deus não prometeu uma torre famosa, mas uma descendência abençoada. Não prometeu um nome feito por mãos humanas, mas um nome estabelecido pelo próprio Deus.
Babel buscou fama. Abraão recebeu promessa. Mesmo separados por línguas, o coração humano continuou o mesmo. O orgulho, o medo e o desejo de controle ainda ecoavam. Mas Deus continuou seu plano. Séculos depois, no dia de Pentecostes, algo extraordinário aconteceu. Pessoas de muitas nações ouviram a mesma mensagem, cada uma em sua própria língua. O que Babel dividiu, Deus começou a restaurar. A Torre de Babel nos ensina que nem toda união agrada a Deus. Quando a unidade é construída sobre o orgulho, ela se torna rebelião. Deus não confundiu as línguas para humilhar, mas para corrigir. Não dispersou os povos para destruir, mas para cumprir seu propósito. Toda vez que o homem tenta se exaltar, Deus lembra quem é o Criador. Toda vez que o orgulho constrói torres, Deus chama a humanidade de volta ao chão. Porque o caminho para o céu não se constrói com tijolos de arrogância, mas com passos de obediência. E no fim, não é o homem que sobe até Deus, é Deus quem desce para salvar o homem. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal para mais reflexões como esta.